E hoje eu quero falar de uma emoção que está cada vez mais rara por aí, que é a emoção da satisfação. Bom, a satisfação, e eu estou usando essa cartinha aqui, que é uma cartinha muito bacana, e eu vou indicar para vocês aqui na descrição do vídeo de onde vem isso. Ela é uma emoção que me diz que eu já tenho bastante, né? Que aquilo que eu conquistei já é o bastante. É importante a gente fazer uma distinção, porque quando eu falo nisso, a primeira coisa que pode aparecer para você é: poxa, então você está me dizendo que eu tenho que estar satisfeito e não vou correr atrás de mais nada na minha vida? Não. Você pode combinar uma outra emoção com a satisfação, que é a emoção da ambição, de querer mais. Agora, por que eu falei que a satisfação é uma emoção cada vez mais rara hoje em dia? Porque a gente está inserido num momento histórico que vem já de muitas e muitas décadas para trás, com essa ideia toda do consumismo, essa ideia do marketing, essa ideia da propaganda, que antigamente era do rádio, era na televisão, e hoje em dia tomou conta da nossa vida através da internet, das redes sociais. A gente está inserido nessa sociedade que está toda hora dizendo para a gente que a gente não tem o bastante, a gente precisa ter mais. Está sempre faltando algo. Então eu quero te convidar para prestar muito atenção nessa tendência, porque qualquer hora que você está aí no Instagram, rolando a página do teu celular ou no TikTok, quantas e quantas vezes você não vê uma propaganda? Quantas e quantas vezes você não vê uma celebridade querendo te convencer que você tem que comprar aquele produto ou aquele serviço? E faz parte. Desde os anos 40, 50 do século passado, a gente está vivendo essa ideia do consumismo, essa ideia de que as empresas produzem e alguém tem que comprar, tem que existir um mercado. Agora, será que a gente não está exagerando na dose? E será que a gente não está gastando tempo demais se permitindo ser atacado por esse tipo de marketing, por esse tipo de mensagem, por esse tipo de ideia? E mais, será que a gente está parando para pensar no nosso dia a dia o quanto que isso afeta a gente? Ou a gente às vezes liga o piloto automático, liga o botãozinho do piloto automático e sai por aí comprando, gastando, fazendo dívida. E muitas vezes, depois que a gente recebeu aquele produto, aquele serviço, a gente usou aquele produto ou serviço, a gente olha e fala: mas eu estou me sentindo vazio da mesma maneira, estou me sentindo com aquele mesmo tipo de sofrimento, então eu vou atrás de uma nova coisa. E esse ciclo não para. Então, eu quero te oferecer para você praticar essa emoção aqui, que é a emoção da satisfação. Essa cartinha vem de um trabalho muito bacana que é feito por um colega meu, um conhecido meu, que é o Dan Newby. Ele é um especialista em emoções e ele mapeou mais de 120 emoções que nós temos. E, além de mapear, ele criou essas cartinhas para dizer para a gente o seguinte: a ideia dele é muito interessante, é de que a gente tem que evitar colocar um rótulo na emoção. Porque quando eu rotulo uma emoção e eu falo assim: tristeza é ruim, eu não posso ter tristeza na minha vida, automaticamente eu vou fugir da tristeza. E adivinha o que vai acontecer? Eu vou esconder essa emoção embaixo do tapete e a emoção vai voltar com mais força. Da mesma maneira, se eu falar assim: não, eu quero ter felicidade, eu quero ter motivação, essas são as únicas emoções boas, vai ficar aquela busca desenfreada que muitas vezes vai fazer com que quanto mais eu busque, mais aquilo vai se tornar distante. Quem que já não sentiu isso em relação à felicidade? Pensa nos momentos em que a gente estava mais assim, que você estava mais vidrado em felicidade. Eu tenho que ser feliz, a minha vida não sou feliz nesse momento, mas eu tenho que buscar felicidade. Quanto mais a gente busca a felicidade, mais distante ela parece estar da gente. Então a ideia
do Daniel Bay é muito interessante. Não coloque um rótulo na emoção. Entenda que as emoções elas estão aí para te passar um sinal. E esse sinal tem basicamente 3 aspectos. O primeiro, e eu vou trazer o exemplo aqui da satisfação, é que toda emoção tem uma história que fica aqui na nossa cabeça e a gente compra essa história e essa história é importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para como a gente vai aparecer na nossa vida pessoal, profissional também. A história da satisfação é muito simples e muito profunda. A história é eu tenho o bastante. Quando eu falo assim, eu estou satisfeito, seja em relação à comida, por exemplo, eu estou satisfeito, é porque eu já comi o bastante, eu me sinto bem. E o segundo aspecto é o aspecto de como isso se manifesta em mim do ponto de vista de energia, do ponto de vista de corpo, do ponto de vista de vontade de fazer algo. E a vontade de fazer algo, no caso da satisfação, é a vontade de saborear, de aproveitar aquele momento, de ter gratidão. Então veja que é uma emoção muito saudável. E por fim, qual que é o propósito da satisfação? Toda emoção tem um propósito, tem um objetivo. Ela existe para te sinalizar algo. E a satisfação vai te sinalizar exatamente quando você já tem o bastante. Tá? Imagine se a gente não tivesse a capacidade de conseguir captar a nossa satisfação. A gente, por exemplo, comeria até morrer. A gente seria como talvez um cachorrinho, né? Que quando o pacote de ração lá estoura, vai lá e come até ficar doente, até precisar ir no veterinário. Mas nós temos essa inteligência, nós temos a sabedoria de dizer, não, já é o bastante. E por fim, você deve estar também pensando, poxa, mas eu sei que eu não tenho bastante. Eu sei que, sabe, financeiramente eu preciso ter mais. Eu sei que eu quero morar num lugar melhor, eu quero morar num apartamento melhor, eu quero ter um carro melhor. Como sentir satisfação se eu sei que está faltando tantas coisas para mim? Esse é um exercício fascinante. E aí que eu quero te convidar também para você enxergar a tua vida com uma outra perspectiva, tá? Sim, você pode usar a perspectiva da ambição e falar, não, é isso mesmo, eu quero alcançar esses objetivos. Agora, se permita no seu dia a dia, na sua semana, momentos de gratidão, momentos de satisfação em que você vai parar e olhar e falar, olha, hoje tem pessoas até que fazem, por exemplo, o dia da gratidão. Estabelecem, por exemplo, assim, toda quarta-feira, que é bem no meio da semana, vai ser o dia da gratidão. Vai ser um dia em que eu vou para o trabalho, eu vou encarar as conversas com as outras pessoas sobre o ponto de vista da satisfação. Essa vai ser a lente com a qual eu vou enxergar a minha vida nas quartas-feiras, tá? Então, esse é o convite que eu quero fazer para você. Permita que a satisfação comece a entrar no seu dia a dia, na sua rotina, porque isso vai fazer uma diferença enorme para a sua qualidade de vida. E para fazer isso, você também vai ter que se policiar em relação ao tempo que você gasta em determinados aplicativos. O quanto que certos aplicativos aí estão fazendo mal para você, porque estão sempre te trazendo uma comparação com os outros, que aparentemente tem uma vida perfeita. A gente sabe que não é assim, mas as pessoas vendem essa vidinha perfeita. E aplicativos que estão aí toda hora te oferecendo para você comprar algo, tá? Então, para alcançar essa satisfação, para permitir com que a satisfação entre na sua vida, você precisa fazer também um detox. O que eu chamo de desintoxicação das redes sociais, tá? Eu não estou dizendo parar de utilizar, mas eu estou dizendo começar a usar as redes sociais com um pouquinho mais de critério, tá? Com um pouquinho mais de controle de quanto tempo você gasta nesses aplicativos. Porque muitas vezes a gente fala pra gente mesmo, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para passar com a minha família, com os meus filhos. Mas por outro lado, se você for ver no seu celular, e você tem como encontrar isso lá,
vai ver quanto tempo por dia, quanto tempo por semana você está passando nesses aplicativos que estão toda hora te convidando para olhar para a vida dos outros, estão toda hora te provocando a não estar satisfeito. Estão toda hora te empurrando para essa crença de que está faltando algo em você, está faltando algo na sua vida e você nunca vai ser pleno enquanto você não tiver essas coisas. Olhe só, e isso é importante analisar. A serviço de quê? Por que essa narrativa está presente aí? A narrativa da falta. É para gerar comércio, é para gerar compras, é para fazer com que as empresas possam sobreviver. Ok, faz parte da sociedade em que a gente vive. Agora, até que ponto isso está me prejudicando? E se está me prejudicando, eu tenho que começar a mudar a minha relação com esses aplicativos. Então, meu convite é esse, que você permita que essa satisfação, essa emoção extraordinária comece a fazer parte do seu dia a dia. Um grande abraço, que você tenha uma ótima semana.